Existem questionamentos que ecoam não apenas na mente, mas na alma. Perguntas que as pessoas hesitam em fazer em voz alta. Perguntas envoltas em vergonha, segredo e no temor do julgamento. E para muitos crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, esta é uma dessas indagações. A masturbação é pecado? É uma questão sussurrada no escuro, carregada silenciosamente como um fardo escondido, sob camadas de culpa, confusão ou até mesmo desafio. É uma pergunta que pressiona a consciência porque toca os recantos mais íntimos do desejo humano, da solidão e da tentação. Para alguns, essa questão surge depois de terem tropeçado novamente, dizendo a si mesmos: esta é a última vez, apenas para recair no mesmo ciclo horas depois. Para outros, a batalha não é apenas física, é emocional. É a ânsia por intimidade, o anseio de sentir algo quando a vida parece insossa, a tentativa de acalmar a ansiedade ou escapar do estresse, ou a necessidade de se sentir afirmado, desejado ou vivo. E para muitos, essa questão não se resume a um comportamento. É sobre identidade. Se não consigo me controlar, isso significa que sou impuro, defeituoso, desqualificado, distante de Deus. E há aqueles que não sentem nada, nenhuma culpa, nenhum conflito, apenas incerteza sobre o que Deus realmente diz. Algo profundo dentro deles se pergunta: se a Bíblia não menciona isso diretamente, o que Deus realmente pensa? Será que estou pensando demais nisso? Ou é algo que Ele quer purificar em mim? Não importa onde você esteja nesse espectro: culpa, confusão, indiferença, luta, negação ou derrota. E nesta mensagem é para você, porque Deus não foge das perguntas que você tem medo de fazer. Ele não se afasta das batalhas que você trava em silêncio. E hoje estamos vindo à luz, não para condenar, não para envergonhar, mas para ver claramente, biblicamente, espiritualmente, o que Deus está revelando sobre esta questão que tantos carregam sozinhos. Antes de mergulharmos no cerne deste tema, quero lhes dizer algo essencial. Deus não teme esta conversa. Às vezes as pessoas pensam que os únicos pecados que Deus quer abordar são aqueles sobre os quais nos sentimos à vontade para falar: raiva, mentira, orgulho, inveja. Mas a verdade é que o Espírito Santo atua tão profundamente nas lutas particulares quanto nas públicas. E se você está assistindo a isso agora, não é por acaso. Algo em seu espírito anseia por verdade, clareza e liberdade. É aqui que o mistério começa. A Bíblia nunca usa a palavra masturbação. Não há um versículo direto que a nomeie. E, no entanto, as Escrituras nos fornecem princípios, padrões e discernimentos espirituais que revelam exatamente como Deus quer que seu povo aborde essa parte de suas vidas. Mas antes de desvendarmos a definição bíblica e as implicações espirituais, precisamos fazer uma pausa e reconhecer algo muito mais profundo. Essa questão não se trata apenas do corpo, é sobre o coração, a mente, a imaginação e a direção do desejo. Muitos crentes tentam encontrar uma resposta simples de sim ou não, pecado ou não pecado, permitido ou proibido. Mas Deus frequentemente não lida com categorias binárias, e sim com alinhamento. Ele pergunta: onde está seu coração quando você faz isso? O que sua mente está nutrindo? Para qual direção seu desejo está fluindo? Isso o está conduzindo à santidade ou o arrastando para a escravidão? Este vídeo o guiará por tudo isso com as Escrituras, com a verdade e sem vergonha. Mas antes de prosseguirmos, quero indicar algo que já auxiliou milhares de pessoas que se sentem distantes de Deus por causa de lutas íntimas: o devocional Quando Deus está em Silêncio. Você pode encontrá-lo no comentário fixado. Ele foi escrito especificamente para aqueles momentos em que você se sente espiritualmente entorpecido, ignorado ou preso em ciclos que parecem inquebráveis. Se este assunto toca algo profundo em você, esse devocional o capacitará a compreender a proximidade de Deus, mesmo quando você não consegue senti-lo. É um passo seguinte poderoso enquanto você busca pureza, clareza e verdadeira intimidade com Deus. Agora, antes de mergulharmos nas Escrituras, quero convidá-lo a dar um passo
não pelo algoritmo, mas como um ato de coragem e fé. É hora de um chamado à ação de engajamento inicial, mas enquadrado como algo sagrado. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas. Não por mim, não pelo YouTube, mas como uma declaração do seu desejo de caminhar na verdade. Primeiro, curta este vídeo como uma forma de dizer: Senhor, estou abrindo meu coração para o que quer que queiras revelar. Segundo, comente estas palavras: Senhor, purifica meus desejos. Não para aprovação pública, mas como uma oração escrita, um altar que você edifica abertamente. Terceiro, compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja travando essa batalha em silêncio. Você nunca sabe quais cadeias Deus pode quebrar porque você foi corajoso o suficiente para enviá-la. Há uma narrativa oculta nas páginas das Escrituras, não explicitamente sobre masturbação, mas sobre desejo, segredo e as batalhas internas que moldam a vida espiritual de uma pessoa. É a história de um homem muitas vezes ignorado, embora sua experiência reflita a guerra íntima que incontáveis crentes enfrentam hoje. Seu nome é Amnon, filho do rei Davi. Ora, esta história não envolve masturbação diretamente, mas revela algo muito mais central. O que acontece quando o desejo é deixado sem controle? Quando a imaginação se desgoverna e quando o coração começa a alimentar-se do que nunca deveria ter contido? Amnon viu-se consumido por um anseio interior. Era uma obsessão, um desejo que começou silenciosamente, uma imagem em sua mente, uma fantasia que ele permitiu crescer, um desejo que ele não disciplinou. Quanto mais ele o alimentava, mais forte ele se tornava. Quanto mais ele permitia que se manifestasse no palco de sua imaginação, mais isso o moldava internamente. As Escrituras dizem que ele ficou angustiado porque sentia que não podia ter o que desejava. Essa palavra angustiado refere-se a uma alma emaranhada em seus próprios anseios, uma mente exaurida por suas próprias fantasias, um coração atormentado pela distância entre o desejo e a realidade. Agora pause aqui. É onde muitas pessoas hoje, sem saber, se encontram. Sua batalha não é meramente externa, é interna, moldada pela solidão, moldada pela curiosidade, moldada pelo estresse, moldada pela exposição na infância, moldada pelo condicionamento cultural, moldada por memórias, moldada pela imaginação. Alguns lutam porque se sentem presos, outros lutam porque se sentem apáticos, alguns porque anseiam por proximidade e não sabem como encontrá-la de maneiras piedosas, outros porque se tornou um hábito ao qual recorrem sem pensar. A história de Amnon é extrema em seu desfecho, mas o início de sua queda reflete algo quase universal. Ele permitiu que o desejo crescesse em isolamento, sem submetê-lo a Deus, sem confrontá-lo, sem trazê-lo à luz. E quando o desejo cresce sem controle, ele eventualmente busca expressão. Você pode não cometer as ações de Amnon, Deus o proíba, mas o padrão espiritual é o mesmo. Desejos não submetidos começam a controlar a pessoa em vez de a pessoa o submeter a Deus. Mas vamos mudar agora para outra história, uma que o próprio Jesus contou, uma parábola que muitos não conectam a este tópico. Contudo, ela fala diretamente a ele. A parábola da casa varrida e limpa. Jesus descreveu um homem cuja vida interior, sua casa, foi esvaziada do espírito impuro que outrora o controlava. Isso representa libertação, avanço, purificação espiritual. Mas Jesus diz que depois que o espírito parte, ele retorna e encontra a casa varrida, limpa e vazia. Vazia. Essa palavra é importante porque um espaço vazio é um espaço vulnerável. Um coração vazio, uma alma vazia, um lugar vazio de desejo, se não for preenchido com a presença de Deus, torna-se o terreno fértil para que os ciclos retornem mais fortes do que antes. É por isso que tantas pessoas experimentam o mesmo padrão. Elas se arrependem, sentem-se perdoadas, sentem-se renovadas, mas depois de alguns dias ou semanas, os impulsos retornam, as imagens retornam, os velhos hábitos retornam. Elas se sentem derrotadas novamente e se perguntam: por que estou preso? Por que não consigo controlar isso? A resposta é profunda.
Você não pode arrancar um desejo e deixar o solo vazio. Você não pode resistir à tentação apenas pela força de vontade. Você não pode quebrar ciclos simplesmente rodeando o pecado. Você deve substituir o que remove. Você deve preencher o que esvazia. Este é o cerne da batalha. Agora vamos a uma parábola fictícia, uma história que captura a essência espiritual dessa luta de uma forma que transcende o tempo. Era uma vez um jovem chamado Eli. Ele morava em uma pequena vila à beira de uma floresta densa. Nesta floresta vivia uma criatura conhecida apenas por sussurros, o sussurrador. Ninguém jamais o tinha visto claramente, mas todos conheciam sua tática. Ele nunca atacava abertamente. Ele nunca usava a força. Ele simplesmente sussurrava, e os sussurros eram adaptados à fraqueza de cada pessoa. Para alguns, o sussurrador proferia palavras de medo. Para outros, palavras de ganância. Para outros ainda, palavras de desejo sexual, solidão ou curiosidade. Eli foi avisado desde a infância para evitar andar sozinho perto da floresta à noite. Mas como muitos, ele era curioso. Havia algo sedutor no desconhecido, algo emocionante em testar limites, algo tentador em imaginar-se intocável. Uma noite, sentindo-se inquieto, ele vagou perto das árvores. Ele não estava lá dentro, apenas perto o suficiente para sentir o vento fresco e ouvir o farfalhar suave das folhas. Foi então que ele ouviu um sussurro, suave, quase imperceptível. Não parecia perigoso, parecia reconfortante, familiar, como o eco de seus próprios pensamentos. Apenas um momento, disse o sussurro, apenas um olhar, apenas uma experiência. Ninguém saberá, ninguém será ferido, ninguém verá. Ele sentiu uma estranha atração, não avassaladora, mas o suficiente para fazê-lo dar um passo mais perto, depois outro e outro. E é aqui que a batalha foi vencida ou perdida. Não no ato, mas na direção de seus passos. Porque o sussurro não começa com a escravidão. Começa com a curiosidade. Começa com a imaginação. Começa com o isolamento. Começa com a sugestão. Eli caminhou mais fundo, e quanto mais fundo ele caminhava, mais alto o sussurro se tornava. Encheu sua mente, encheu seus sentidos, fez com que ele sentisse coisas que nunca havia sentido antes. Sensações emocionantes, pensamentos inebriantes, fantasias que se tornavam mais vívidas a cada passo. Quando ele percebeu que deveria voltar, a floresta estava mais escura, mais densa e mais silenciosa do que ele se lembrava. As árvores pareciam se fechar atrás dele. O caminho que ele percorrera havia desaparecido, e o sussurro, outrora gentil, agora soava como uma ordem. Alimente esse desejo, não o negue. Você merece isso. Ele sentiu-se preso, não porque a floresta o prendia, mas porque sua própria imaginação o fazia. Seus próprios desejos se tornaram sua prisão. Seu próprio segredo se tornou suas correntes. Mas então algo mudou. Em algum lugar profundo em sua memória, ele ouviu uma voz diferente. A voz de seu pai. Uma voz que o havia alertado, ensinado, amado. E as palavras de seu pai se elevaram acima das mentiras do sussurrador. O desejo é um fogo, meu filho. Na lareira, ele aquece toda a casa. Fora da lareira, ele a incendeia. Eli de repente entendeu. Seu problema não era o desejo. O desejo é dado por Deus. Seu problema era que o desejo estava fora do lugar, desalinhado, desordenado. Com tudo o que tinha, ele se virou. Ele não conseguia ver a saída, mas ele se lembrou da direção de onde veio, e ele começou a andar para trás, um passo de cada vez. A cada passo, o sussurrador ficava mais irado. A cada passo, as fantasias lutavam mais arduamente. A cada passo, a tentação arranhava sua mente. Mas eventualmente, fraca, distante, ele viu as luzes de sua aldeia. E pela primeira vez, ele percebeu algo que mudaria sua vida. Ele nunca estivera preso porque o sussurrador era forte. Ele estava preso porque caminhou muito perto da floresta. Quando Eli finalmente emergiu, exausto e trêmulo, seu pai o abraçou, não com condenação, mas com compaixão. E disse palavras que ecoam por este ensinamento hoje. A batalha não é vencida por aqueles que nunca se sentem tentados,
mas por aqueles que se recusam a deixar o desejo os levar para a escuridão. Esta história é o projeto espiritual da tentação sexual, incluindo a masturbação. A questão não é simplesmente o ato, é a direção do desejo, a alimentação da fantasia, o sigilo da luta, o silêncio da alma e o vazio espiritual que deixa espaço para a escuridão sussurrar. Quando falamos sobre a questão, a masturbação é pecado, devemos ir além das respostas superficiais. Não porque o tópico seja complicado, mas porque Deus se importa mais com o coração por trás da ação do que com a ação em si. As Escrituras nos oferecem uma lente, não através de terminologia explícita, mas por meio de princípios que revelam a anatomia espiritual do desejo, da pureza, do autocontrole, da imaginação e da santidade. Comecemos com as palavras de Jesus em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Observe algo crucial. Jesus não diz quem experimenta desejo. O desejo em si não é pecado. Deus criou o desejo. Deus projetou o corpo. Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de excitação, atração e anseio. Estes não são acidentes, não são corrupções, não são equívocos, são parte do plano. O que Jesus confronta é o desejo mal direcionado, o desejo alimentado pela imaginação luxuriosa, o desejo entregue à fantasia que desonra outra pessoa, o desejo que usa a mente para tomar o que não é legitimamente dado em aliança. É aqui que a linha espiritual começa a se formar. É por isso que muitos teólogos, pastores e estudiosos ao longo da história concluíram que o ato da masturbação não é a questão central. É o contexto, os pensamentos, as fantasias, as imagens e a direção imaginativa que dão origem ao ato. Em quase todos os casos, a masturbação é alimentada por conteúdo mental que Jesus chama de luxúria do coração, e é a postura do coração, as imagens mentais, a narrativa interna contra as quais as Escrituras repetidamente advertem. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:3-5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo não descreve o desejo sexual como pecaminoso. Ele descreve o desejo impulsionado pela luxúria como algo que nos afasta de Deus. Ele dá uma incumbência. Controle seu corpo. Não o rejeite, não o odeie, mas controle-o de uma maneira que honre a Deus e esteja alinhada com a santidade. Para entender isso de forma prática, precisamos olhar também para o lado psicológico. A maioria das pessoas não recorre à masturbação simplesmente por impulsos físicos. Sim, a biologia desempenha um papel. Hormônios, ciclos, estresse e fadiga influenciam o corpo. Mas para muitos, a masturbação se torna parte de um ritmo emocional mais profundo, um mecanismo de enfrentamento para o estresse, uma fuga da solidão, um entorpecimento da ansiedade, um ritual de autoconforto, uma forma de sentir prazer quando a vida parece vazia, um comportamento moldado pela exposição precoce à pornografia, uma forma de evitar lidar com feridas relacionais ou necessidades não atendidas. Na psicologia, isso é chamado de comportamento de autoapaziguamento, o corpo tentando regular as emoções através da sensação física. Mas as Escrituras nos chamam a algo mais elevado. Não a depender do corpo para acalmar a alma, mas a permitir que o Espírito Santo forme novos ritmos de paz, descanso e intimidade com Deus. Gálatas 5,16 afirma: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Este versículo não condena o corpo. Os desejos da carne aqui se referem aos impulsos que nos afastam de Deus, hábitos moldados pela velha natureza por uma vida sem rendição. Paulo está dizendo: se você alimentar o espírito, a carne perderá força. Se você permitir que Deus tenha acesso aos seus desejos começarão a se alinhar com a vontade dele. Aqui está um discernimento crítico que muitos cristãos ignoram.
A masturbação muitas vezes se torna pecaminosa não pelo ato em si, mas porque geralmente é inseparável da luxúria, da fantasia e da imaginação mental, que objetifica pessoas feitas à imagem de Deus. Ela treina a mente para ver os corpos como ferramentas de prazer, em vez de templos do desígnio de Deus. Reforça o hábito de alimentar a luxúria, em vez de cultivar a pureza. Condiciona o cérebro a desejar o que corrompe, em vez do que santifica. Não se trata de vergonha. É sobre a realidade espiritual. Não se trata de condenação. É sobre direção. Não se trata de legalismo. É sobre libertação. Romanos 12, 1 a 2 nos dá o próprio modelo. Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e sede transformados pela renovação da vossa mente. Seu corpo importa. Sua mente importa. Sua imaginação importa, porque todos eles moldam sua vida espiritual. Agora vamos considerar algo mais essencial: vias neurológicas. Cada vez que você se envolve em imaginação luxuriosa, seu cérebro esculpe um caminho. Pense nisso como uma trilha em uma floresta. Quanto mais você a percorre, mais clara ela se torna. Quanto mais clara ela se torna, mais fácil é retornar. É por isso que os ciclos parecem tão poderosos. Não porque você é espiritualmente fraco, mas porque seu cérebro foi treinado pela repetição. Mas aqui está a boa notícia. As vias neurais podem ser religadas. Os desejos podem ser retreinados. Os padrões de pensamento podem ser redirecionados. Seu corpo pode aprender um novo ritmo. Deus não apenas o chama para resistir à tentação. Ele o capacita a ser transformado de dentro para fora. É por isso que as Escrituras enfatizam o autocontrole, não a vergonha, a renovação, não a repressão, a santidade, não o desespero. O fruto do Espírito inclui o autocontrole, não como punição, mas como liberdade. Liberdade do vício, liberdade da compulsão, liberdade do segredo, liberdade de ciclos que esgotam sua confiança e clareza. Quando reunimos todos os princípios das Escrituras, uma definição começa a se formar. Não um simplista é pecado ou não é pecado, mas algo mais rico, mais profundo e espiritualmente preciso. A masturbação se torna pecado quando flui ou reforça a luxúria, a fantasia, a pornografia, a impureza, a autoindulgência ou a evitação emocional. Torna-se um obstáculo espiritual quando desvia o coração da santidade, embota a sensibilidade a Deus ou se torna um substituto para a verdadeira intimidade. Em sua essência, a questão bíblica não é a liberação do corpo, mas a direção do desejo e a meditação do coração. Este é o arcabouço que Deus nos oferece, não condenação, mas clareza. Ouça com atenção agora, porque esta parte não é meramente um ensinamento. Não é uma análise, não é doutrina. É aqui que o Espírito Santo fala diretamente à parte de você que foi ferida em silêncio, treinada pela vergonha ou exausta por ciclos que você nunca conseguiu confessar em voz alta. Você tem carregado essa questão por tempo demais, como se ela o definisse. Você assumiu que sua luta o torna indigno, distante ou espiritualmente defeituoso. Mas ouça isto: Deus não está desapontado com você. Ele não está chocado com sua batalha. Ele não está aflito com sua fraqueza. Na verdade, ele já preparou um caminho de liberdade muito antes de você perceber que precisava dele. Há uma ternura em sua voz para você agora, uma doçura na maneira como ele aborda seu desejo, uma compaixão na forma como ele se aproxima de sua história, uma força na maneira como ele vê seu futuro. Ele está dizendo a você: você não é impuro, você não é rejeitado, você não está muito quebrado para mim. Eu não estou medindo você por suas falhas. Eu estou te edificando através da minha graça. Seu corpo não é seu inimigo. Sua mente não é sua inimiga. Seus desejos não são seus inimigos. Eles simplesmente precisam ser realinhados, refinados, curados e entregues. E você não está fazendo isso sozinho. O mesmo Deus que criou seu corpo sabe como purificá-lo. O mesmo Deus que formou seus desejos sabe como redirecioná-los. O mesmo Deus que projetou sua mente sabe como transformá-la. Você não ficará preso. Você não lutará contra isso para sempre. Você não carregará essa vergonha para o seu futuro.
O Senhor está fortalecendo o seu espírito. Ele está renovando sua mente. Ele está ensinando a você um novo ritmo de pureza. Não uma vida definida pelo medo do pecado, mas uma vida moldada pelo amor a Ele. Pureza não é a ausência de desejo. Pureza é o desejo alinhado com Deus. E ouça esta verdade profética. Você está sendo preparado para uma intimidade mais profunda com Deus. Ele está formando uma vontade mais forte, uma mente mais clara e um coração mais entregue dentro de você. Essa luta não é a prova do seu fracasso, é a prova do seu chamado, pois somente aqueles que são escolhidos para uma santidade profunda são confrontados com um refinamento profundo. Você não é fraco, você está sendo purificado, você não está sozinho, você está sendo guiado, você não é definido pela escuridão que enfrentou. Você é definido pela graça que o está puxando para a luz. Obrigado por permanecer comigo até o final desta mensagem. O fato de você ter ficado, o fato de ter se debruçado sobre um tópico tão desconfortável, tão vulnerável e tão profundamente pessoal, revela algo poderoso sobre você. Você realmente deseja caminhar com Deus em verdade, pureza e integridade. Muitos evitam este tema, muitos fogem dele. Muitos o silenciam, mas você se posicionou na luz hoje, e isso é evidência da obra de Deus em seu coração. Antes de encerrarmos, quero falar diretamente ao seu espírito. Você não está condenado. Você não está em perigo de perder o amor de Deus. Você não está além da recuperação ou da redenção. Esta jornada não é um veredito, é um convite. Um convite à clareza, à santidade, à maturidade e a uma intimidade mais profunda com aquele que moldou sua alma. Concluindo, quero convidá-lo a se engajar de uma forma que seja espiritual, intencional e profundamente significativa, não por algoritmos, mas como um ato de fé. Primeiro quero que você comente estas palavras: Senhor, alinha meus desejos com a tua vontade. Não como um slogan, não como uma performance, mas como uma oração escrita à luz do dia. Ao escrever essas palavras, você está declarando publicamente sua fome por pureza e sua disposição de entregar seu mundo interior a Deus. Esse é um passo poderoso. Segundo, curta este vídeo. Se a mensagem falou com você, que seja sua maneira de dizer: Pai, obrigado pela clareza. Obrigado por falar nos lugares que mantive escondidos. Terceiro, compartilhe esta mensagem com alguém que pode estar lutando em silêncio. Existem pessoas em seu círculo, amigos, irmãos, primos, jovens em sua igreja que se sentem sozinhos, envergonhados e confusos. Eles estão se afogando silenciosamente. Sua coragem de compartilhar pode ser a tábua de salvação que Deus usa para tirá-los. Quarto, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Deus nas Telas. Este ministério existe para falar nas profundezas que outros ignoram, as batalhas da mente, as feridas silenciosas do coração, os momentos em que Deus parece distante, as perguntas que a maioria das pessoas tem muito medo de fazer. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de crentes que caminham juntos em direção à cura, à sabedoria e à verdade. Quinto, você também pode divulgar este vídeo. Uma maneira simples de ampliar a mensagem para que ela alcance mais pessoas em busca de respostas, assim como você. Cada vez que você divulga, a mensagem vai mais longe e a luz penetra mais fundo na escuridão. Cada semente que você planta ajuda outra alma a encontrar a voz de Deus. Obrigado por assistir. Obrigado por buscar a verdade. Obrigado por trilhar este caminho com humildade e coragem. E como sempre, continue caminhando com Deus.